Que bênção esse conjunto que se formou, hein? Que bênção, que bênção. Ainda tem mais espaço. Se você ainda não faz parte, pode ter certeza que no próximo ano, se Deus quiser, nosso coral retorna, nosso conjunto com a força toda. E você que se sente chamado e vocacionado para cantar, terá espaço e oportunidade. Que bênção. Vamos abrir o texto, irmãos. Eu já tenho que pedir desculpa para o pessoal da transmissão e para o pessoal de casa, porque eu passei primeiro Crônicas 4, versículo 10, mas eu vou ler também o versículo 9. Então o pessoal de casa só não vai ter o versículo 9 na projeção que se faz ali da transmissão. Mas é primeiro Crônicas capítulo 4. Verso 9 e o verso 10. Então quem está em casa, é só ler o versículo anterior com a Bíblia aberta. Se não está com a Bíblia aberta e apenas acompanhando a transmissão, tem a chance depois de ler esse versículo. É um versículo introdutório. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e verso 10. Nós não falamos primeira Crônicas, porque não é carta, é livro. Então por isso que falamos primeiro livro das Crônicas. Diferente de primeira aos Coríntios, porque lá é uma carta, uma epístola. Primeira carta aos Coríntios. Assim dizem os versículos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Verso 10, vamos juntos, quem tem aí, por favor. Jabes invocou Vamos orar mais uma vez. Senhor eterno, majestoso, louvado seja o teu nome. Nós podemos iniciar esse momento aqui de culto solene, de culto público, coletivo, trazendo à nossa memória os teus feitos, e por isso entoamos aquele hino grata memória. E nós ali já fizemos uma declaração: nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te e de cantar-te glórias. Nós, ao longo do culto, entoamos um outro hino de gratidão. Nosso propósito aqui, Senhor, é agradecer-te pelo privilégio que nos dás, quando nos salvou, nos transferiu do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. E por isso nós agora, de escravos do pecado, somos agora servos do Senhor, discípulos de Jesus Cristo, adoradores do Deus eterno. Que privilégio, que bênção maravilhosa de estar aqui encerrando, ó Deus, o ano, no último domingo do ano, dia do Senhor, dia reservado para o louvor da tua glória, para nosso descanso, usufruindo da tua companhia, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que somos falhos e fracos, que essa mesma memória que declaramos, ó Deus, mantê-la acesa e grata ao Senhor, essa nossa memória fraqueja muitas vezes, e com uma certa facilidade nós nos esquecemos da tua grandeza e majestade, nos esquecemos do teu cuidado e da tua proteção ao longo da nossa vida. E nesses momentos em que nos esquecemos, ó Pai, nós pecamos. Por isso também oferecemos aqui nossa contrição, confessamos o nosso pecado. Nós fizemos uma oração cantada: sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Senhor,
para que nós possamos crescer, ó Deus, em novidade de vida, para que nós possamos ter a mente cada vez mais lúcida em relação àquilo que devemos trazer à memória, para que nós tenhamos melhor e maior gratidão no próximo ano, para que possamos ser servos mais dedicados, mais zelosos. Nós te imploramos, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, e instrua-nos, ó Pai, porque a Tua palavra é apta para ensinar, para corrigir, para exortar. Ela nos purifica, ela nos ensina o que devemos fazer e nos exorta sobre o que nós não devemos fazer. Fala ao Teu povo, fala comigo, Senhor, é o que nós te imploramos no nome precioso de Jesus. Amém. Existem algumas regras de interpretação que devem ser utilizadas, por exemplo, aquelas listas longas e até mesmo cansativas das genealogias. Eu comentei isso pela manhã. Muitas vezes, lá no passado, quando estava fazendo a leitura regular das Escrituras, era tão bom quando a gente está passando ali no Êxodo, o pessoal viajando, é mais fácil a leitura. Quando chega nas genealogias, parece que dá vontade de assim, para que isso está aqui? Eu vou pular esse pedaço. Fiz até uma brincadeira, a não ser que você esteja procurando nomes para dar para o seu filho ou para a sua filha. Então, de repente, você vai lá, né? Aqui nós temos alguns nomes, olha, Reaías, que é filho de Sobal, que gerou a Jaate. Então, de repente, você pode estar motivado a ler isso aqui, porque eu quero escolher o nome para dar para o meu filho, certo? O que não deve ser muito comum também. Então, para a maioria das pessoas, parece que não tem propósito isso aqui na Bíblia. Se está na Bíblia, é relevante, pelo menos por dois aspectos. Um deles é porque confirma a promessa. É uma maneira de confirmar a promessa que o Senhor fez. Lá em Gênesis 3,15, sua primeira promessa, quando Ele afirmou que da descendência da mulher enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, vez ou outra, o Senhor descreve aqui uma genealogia, passa um tempo, registra de novo, e é assim até no Novo Testamento, quando, por exemplo, no livro de Mateus e de Lucas, no Evangelho de Mateus e de Lucas, nós encontramos genealogias apontando para o passado, testificando que aquele Jesus é de fato o prometido, porque ele é o descendente de Abraão, ele é descendente de Adão, que ele é filho de Deus, certo? Mas o outro propósito é justamente as quebras de padrão. Você vai lendo as genealogias e tem fulano, você vai encontrar isso, por exemplo, em Gênesis. Viveu tantos anos e gerou o seu filho. Viveu mais tantos anos, gerou filhos e filhas, e o Senhor o recolheu. E vai seguindo essa mesma sequência, esse mesmo padrão. De repente há uma quebra nesse padrão. Aqui também é assim. Aqui nós temos uma fórmula que se repete muitas vezes. Apresenta o nome de um pai, pai de. Ao invés de falar o filho, fala o lugar de onde ele é pai. Pai de, ou seja, pai de todos aqueles que nascem naquele lugar. Por exemplo, o versículo 5. Assur, pai de Tecoa. Tecoa não é uma pessoa, é um lugar. Teve duas mulheres, Rela e Naara. Nós temos aí um outro padrão próximo desse, que além de falar do pai, além de falar do lugar, fala de ofícios que já se desenvolviam nesse período. Fala sobre, por exemplo, a obra dos obreiros em linho, dos olheiros,
E no verso 14 tem um exemplo para nós. Meonatai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Então, às vezes a ênfase está no lugar, pai de tal lugar, ou às vezes a ênfase está na profissão. Mas entre essas descrições há uma quebra. E essas quebras, segundo as regras de interpretação, são justamente para chamar atenção. É como se num texto dos nossos dias, você tem lá, né, tem aquele texto corrido e tem uma frase assim que está em negrito. O negrito está com as letras todas escritas em letra mais forte, ou está sublinhado. É uma forma de chamar atenção. Nós vamos ler aqui no verso 8: Cós gerou a Nube e a Zobeba, e foi o pai das famílias de Aarel, filho de Arum. De repente é uma quebra. Surge um personagem que não estava aqui antes. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Se alguém de repente está preocupado em apenas fazer um estudo da genealogia, ele está preocupado em saber então, Cós gerou a Nube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Harum. Eu quero saber agora quem Harum gerou. Quero continuar, estou doido para saber. Quem gerou? Quem são seus filhos? Mas de repente, como que se não tivesse a ver com a sequência do texto. Foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Essa quebra não é uma quebra apenas ortográfica. Ela é uma quebra de padrão existencial. O contexto em que Jabez vivia apresentava uma realidade. E qual era a realidade do contexto em que Jabez vivia? Ele viveu umas 5 gerações antes de Davi. Então não havia ainda rei em Israel. Ele viveu sobre o governo de juízes. Então como foi essa época? Como os juízes governavam? Qual era o contexto nesse período? Nós só podemos saber disso lendo o livro de Juízes. E no livro de Juízes nós temos a seguinte informação: naqueles dias, ou seja, nos dias dos juízes, nos dias de Jabez, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O contexto que nos é apresentado no livro de Juízes é que há relatos de violência brutal, de maldades, de perversões. Quando o livro de Juízes tem versículos como esse, por exemplo, e a descrição de vários episódios que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, é para descrever, é para mostrar que esses dias eram dias maus para Israel, tanto moral quanto culturalmente. Então, eu repito, além de uma quebra no padrão, aqui no texto, há uma quebra de padrão moral. Não são só esses 2 versículos que mostram um contraste com os outros versículos. A vida dessa pessoa que está descrita aqui nesses 2 versículos, que é Jabez, contrasta com a vida dos demais daquela época. É por isso que o texto diz: Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Não está falando naturalmente os seus irmãos sanguíneos, está falando dos seus contemporâneos. A quebra é no texto, mas a quebra também é na vida. Seus anos iniciais
foram cheios de dor. Então, ele tem problema com o seu contexto. O mundo da sua época era um mundo muito mau, provocando muito sofrimento para ele. E ele se destoava dos demais. Mas ele enfrentava também grandes dilemas e problemas pessoais. Não bastasse o seu entorno, ele vivia dramas. Um comentarista diz que seus anos iniciais foram cheios de dor. Aliás, dor não era seu nome do meio, era o seu nome, era o seu primeiro nome. O versículo 9 diz que sua mãe lhe deu o nome de "com dores o dei à luz". Eu não sei se os irmãos, mas eu já tive muita dificuldade de fazer essa associação do nome com o seu significado. Quando eu estou fazendo agora eu já melhorei um pouco, fazendo a leitura do texto. Então, sua pai se chamou fulano de tal, por causa disso. Eu achava que a explicação do nome era só para dizer a circunstância que a pessoa está recebendo o nome, mas não, na realidade é o significado do nome. Então nós vamos encontrar, por exemplo, em Gênesis 17, o Senhor diz assim para Abrão: Abrão não será mais teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Então, isso quer dizer que Abraão significa pai de numerosa nação. Aqui está dizendo o texto, verso 9: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Esse era o nome dele. A tradução literal, os estudiosos dizem que a tradução literal seria aquele que causa dor, ou aquele que causará dor. Assim que ele era chamado. O que causa dor, por favor. O próximo no consultório, aquele que causa dor. Quem tem vergonha do nome, chega assim nessas salas de espera, fica com uma vergonha danada. Porque justamente na vez dele, é que chama o nome, né? O Estrombone, ele detesta esse nome. Ele não gosta que fale esse nome. Os amigos chamam ele de bombom. Tá certo? Mas lá no médico ninguém sabe. Lá no médico fala: ô Estrombone, parece que chama ele mais alto que os outros. Ele, sou eu. Agora imagina. O que causa dor? Todo mundo olha, quem é o que causa dor? Era Jabez. Ninguém falava Jabez, como nós estamos falando. Eles falavam, o que causa dor, ou o que causará dor. Minha filha, você está querendo namorar? Quem que você quer namorar? Aquele que causa dor. Eu acho que aquele que causa dor não é bom partido. Estou querendo dar uma vaga de emprego. Como é que é o nome? Preenche a sua ficha. Como é que é o seu nome? Aquele que causa dor. Eu acho que aquele que causa dor não é a pessoa indicada para essa vaga. Eu estou aqui, de certa forma, colocando um certo humor, para a gente entender mais ou menos como deveria ser no dia a dia o peso que esse nome que ele carregava nesse nome. A mãe dele, quando olhava para ele, falava: o que me trouxe sofrimento, por favor, você vai vir passar as festas aqui comigo? Ele era um amaldiçoado, fez sua mãe sofrer. Eu procurei algumas explicações, e as possíveis são aquelas óbvias. Pode ser que essa dor que ele causou na sua mãe é porque ele demorou muitas horas para nascer, fez ela sofrer muito. Eu não tenho dimensão disso, mas essa semana eu vi uma senhora, uma jovem senhora que conhecemos, eu e minha esposa, que no parto da filha dela, se não me falha a memória, durou acho que 16 horas. 16 horas sofrendo. 16 horas. Para que essa mãe desse o nome dele, de aquele que causa dor, se foi por essa razão, ela deve ter sofrido muito. Alguns comentaristas dizem que pode ser por uma outra razão. Talvez fosse uma família pobre, miserável, e uma gravidez indesejada, mais uma boca para alimentar. Então toda vez que ela olhava para a barriga e pensava nesse mais um que vem agora, como é que vai ser?
Então ela sentia dor, tristeza. Pode ser que ela tenha sido abandonada pelo marido, e toda vez que olhava para o filho ou para a gestação, ela lembrava do drama do seu casamento. Pode ser que ela tenha sido uma gravidez indesejada, fruto de um abuso. Então, quando ela olhava para o ventre, ela lembrava do abuso. Podem ser essas coisas todas, mas o fato é que o nascimento daquele filho trouxe dor para sua mãe, e não alegria. Apesar disso, meus irmãos, no entanto, contra tudo e contra todas as circunstâncias que Jabes teve que lutar, ou teria que lutar, ele se tornou ilustre e honrado. E as suas orações foram respondidas pelo Senhor. Nós encontramos muitas orações feitas na Bíblia, mas nós não vamos encontrar todas com respostas tão óbvias e claras como esta. Finalzinho do texto que nós lemos diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aí volta para aquele padrão. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir, e segue a genealogia, segue o padrão. Houve só essa interferência para falar de um sujeito totalmente desfavorável, com um nascimento desfavorável, com uma vida miserável e amaldiçoada, num contexto amaldiçoado, que fez uma oração e Deus respondeu. Esse é o nosso tema, a oração bem-sucedida, a bem-sucedida oração de Jabes. São feitos dois pedidos aqui, meus irmãos. Com motivações diferentes, mas que precisam andar juntas. O seu primeiro pedido é pelo relacionamento com Deus. Esse é o primeiro pedido. E ele começa dessa forma. Se você tem o verso 10, você pode confirmar. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Ó, tomara que me abençoes. Ó, queira Deus me abençoar. Uma expressão que a gente não usa há muito tempo, nas versões mais antigas nós encontramos: oxalá, Deus me abençoe. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? O que importa para ele é a presença de Deus, é a companhia de Deus, é a coisa mais óbvia, mais elementar para aqueles que são servos do Senhor Jesus, é a coisa mais fundamental, a coisa que de fato sustenta a nossa fé e a nossa vida, é a companhia e a presença do Senhor. O salmista vai dizer: Senhor, o Senhor desviou o olhar de mim e eu fiquei logo perturbado. Porque ai de mim se o Senhor não ficar continuamente olhando para mim. Ai de mim sem a tua presença. Moisés diz isso: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos mande subir desse lugar. O que caracteriza um homem de Deus? O que caracteriza uma oração do homem de Deus, de um servo do Senhor? É o desejo pela companhia e pela presença do Senhor. Jesus vai dizer isso lá no Novo Testamento: não andeis ansiosos pelo que é vez de comer ou beber. Não é a vida mais importante do que o corpo, né? E não é a vida mais importante do que o corpo, e as vestes do que o alimento. Como é que é? Não é a vida mais importante do que o corpo? Não, não é isso não. Os meus auxiliares já estão aí folheando para procurar. Eu mencionei esse texto semana passada. Mas nessa passagem ele vai dizer mais à frente: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A oração que é ouvida é a oração que expressa
um desejo pela companhia e pela presença do Senhor. Um texto que eu recitei semana passada, que achou, reverendo Flávio? Pode me ajudar, por favor. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? A vida mais importante do que O alimento. e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um texto que eu mencionei, não sei se foi domingo passado ou retrasado, quando o Senhor Jesus está justamente instando aos seus discípulos a orarem, a seguirem o exemplo dele próprio, Jesus, e é o exemplo de Jabez. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Porque qual dentre vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará do seu Espírito. Em Mateus não tem esse complemento, mas em Lucas tem esse complemento. Lhe dá o Espírito, é a mesma oração que Moisés faz lá. Senhor, se a tua presença não vai comigo, é a mesma oração que Jabez está fazendo. Ó, tomara tu me abençoes. É a tua presença, é a tua companhia. Nos nossos dias nós temos, por conta do contexto em que nós vivemos, que existem muitas empresas com o nome de igreja, vendendo prosperidade material para as pessoas. Então, para a gente se vacinar em relação a esses ensinos aí, que ensina riquezas de uma maneira inadequada e indevida, a gente então tem uma premissa, que se procure o Deus da bênção e não só a bênção de Deus. Então a gente desassocia, porque a gente quer dizer, a gente entende que bênção de Deus são questões materiais, que a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se ocupar ou se interessar pelo Deus da bênção. Mas quando Jabez está pedindo aqui a bênção de Deus, ele não está falando do que Deus pode fazer, mas ele está falando de quem Deus é. Quando Deus está em conversa com Abraão, quando ele muda o nome de Abraão, ele diz, anda na minha presença. Companhia, relacionamento, Gênesis 17. E depois ele diz, eu te abençoarei à medida que andarmos juntos. Eu te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção como? A partir de quando? A partir de você andar na minha presença. Ó, tomara que me abençoes. Por esse relacionamento de Deus, ele fala também sobre a mão protetora de Deus. Esses dois elementos, quando ele diz lá, está escrito aí a bênção de Deus, no texto está, ó, tomara que me abençoes. Ou quando ali, a mão protetora de Deus, no texto está assim, que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. A palavra-chave aqui é proteção. Se eu quero a tua companhia, quero a tua bênção, eu quero também, peço também, suplico também que me protejas. Jabez pede pelo socorro divino. Meus irmãos, quando uma pessoa chega nesse ponto de implorar o socorro divino, ela tem muito mais ênfase quando ela tem um contexto desfavorável como Jabez está vivendo. Quanto mais difícil é a peleja do sujeito, quanto mais desfavorável é a prova que ele está passando, quanto mais longo é o deserto que ele está, quanto for mais difícil a situação, mais essa oração vai sair do fundo. Mais do fundo ela vai ser. Não vai ser simplesmente assim, Senhor, me protege aí, tá? Eu sei que ninguém fala assim, mas é como se fosse. Agora esse sujeito é um amaldiçoado. Ele carrega no seu nome uma experiência traumática do que ele fez com a mãe dele. Ele encontra dificuldades e lutas aonde quer que ele vá. Ele sabe o que é ter
a afronta, a ofensa. Esse sujeito, então, quando vai falar com o Senhor, ele vai se derramar diante do Senhor. Me ajuda, Senhor. Me faz lembrar aquele pai cujo filho estava possesso de espírito mudo e surdo desde a infância. Se ele fosse em primeiro lugar encontrar Jesus e ele livrasse o filho dele daquela possessão demoníaca, eu acredito que a prece dele, que o pedido dele a Jesus, não seria tão intenso como foi. Por que foi intenso? O que provocou aquela intensidade? Ninguém pôde me ajudar. Ninguém pôde me ajudar. Procurei os teus discípulos, eles nada puderam fazer em meu favor. É o caso daquela mulher depois de 12 anos. Eu não tenho coragem nem de falar com ele. Eu não preciso nem de expressar uma palavra. Mas eu preciso dele, preciso da intervenção dele. Se eu apenas tocar na sua veste. Então, o contexto desfavorável de um homem como esse, a gente começa a entender que é favorável. Porque essa vida difícil proporcionou o quê? Proporcionou alguém que vai com avidez buscar o socorro do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés escreve isso quando está cansado. Quando ele é jovem, quando ele está lá no vigor da sua juventude, eu faço, aconteço e resolvo. Eu não tenho tempo para entrar nesses detalhes. Mas essa era a vida de Moisés com 40 anos. Mas quando ele está lá com seus quase 100, que ele está assim, enfraquecido, debilitado, sem forças. Você já pode ter sentido isso, mesmo não tendo a razão, a idade avançada. Cansei, Senhor, cansei. Aquele pai que eu estou mencionando, ele fala assim com Jesus, do filho possesso: ajuda-me na minha falta de fé. Eu não tenho nem como argumentar com o Senhor, eu não tenho palavras para escolher agora, para apresentar. Eu tenho um coração aqui que não está se aguentando mais. É interessante que Paulo, quando escreve aos Romanos, falando sobre intercessão, sobre oração, e a intercessão que o Espírito Santo faz, ele diz: por semelhante modo, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu fico tentando imaginar como deve ser uma coisa como essa. Aqueles gemidos diante do Pai, em nosso favor, porque Ele sabe de como nós precisamos dessa mão poderosa. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas o segundo pedido, enquanto o primeiro pedido tem a ver com o seu relacionamento com Deus, o segundo pedido e o último que eu estou apresentando só os dois pedidos. O segundo pedido tem a ver com as circunstâncias desta vida. Número 2, pelas circunstâncias da vida. Pode não parecer uma oração piedosa. Pode parecer oração piedosa só quando a gente fala da presença do Senhor, de nos dar mais do Espírito Santo, para habitar em nosso coração, para nos dar graça. Mas nós encontramos aqui uma oração respondida que apresenta também as circunstâncias dessa vida, inclusive circunstâncias materiais. Ele pede, dentre as circunstâncias da vida, fronteiras aumentadas. Ele diz aí no texto, no versículo 10, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Tem várias possibilidades isso. Tem a ver com bens materiais, mais terras, mais plantação, mais recursos. Tem um cântico de Ana, quando ela, depois de gemer na presença do Senhor em oração, depois ela vai fazer um cântico, de tão feliz que ela estava. E ela diz assim: o Senhor empobrece e enriquece. Então, quando o sujeito, como Jabez, pede: Senhor, que me alargues as fronteiras, ele está demonstrando que crê na soberania do Senhor.
que crê no poder do Senhor e que reconhece que o Senhor é a fonte de todas as coisas, de todo o bem. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou elas o mundo. O profeta Ageu vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro, é a boca do Senhor. Não tem problema pedir isso. Eu sei que tem muita gente fazendo desses motivos, motivos indevidos, de maneiras não bíblicas, de maneira errada. Mas esse sujeito que já mostrou qual é a motivação dele é o Senhor, é a companhia do Senhor, é a proteção do Senhor. As fronteiras alargadas não vão dar proteção para ele, o que vai dar proteção para ele é a mão do Senhor. Então ele já demonstrou aquilo que o salmista diz para nós lá no Salmo, eu estou com 84 na cabeça, mas não é. Eu vou falar, os irmãos vão me ajudar a lembrar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É 84? Não é 84. 84 é o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. 87. 37, nossa. O 84 é o pardal mesmo, né? O pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si. Eu estou com esse na cabeça, então para mim tudo é o Salmo 84. É o 37, eu acho que se houvesse o 4 ou 5 por aí. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Ele já demonstrou que o que agrada ao seu coração é o Senhor. Se o que me agrada é o Senhor, o que eu vou pedir é apenas consequência disso. Alargues as minhas fronteiras, que as minhas terras produzam mais fruto, para que eu possa investir no teu reino, para que eu possa servi-lo melhor, para que eu possa ser melhor ou mais usado pelo Senhor. Tem a ver com bens materiais, mas tem a ver também com influência. Pode ser expansão de valores. Alarga a minha fronteira, pode ser expanda a minha influência. Permita que esses preceitos e valores que eu tenho vivido sejam conhecidos e vividos por outros. Não tem problema nós pedirmos para o Senhor nos dar o terreno do lado. Não tem problema nós pedirmos ao Senhor para nós podermos construir uma escola com princípios cristãos, para influenciar positivamente a nossa cidade. Não há problema nós pedirmos ao Senhor para nos dar recursos para construirmos um asilo com dignidade para aqueles que, numa idade avançada, precisem de ajuda. Não é errado nós orarmos ao Senhor para aumentar os nossos recursos materiais, para que nós possamos ter um braço mais longo, para que os nossos recursos possam chegar em outros países, sustentar missionários ou até mesmo enviá-los. Eu comentei de manhã que há algum tempo, eu acho que tem pelo menos uns 2 ou 3 anos, que eu tenho feito ao Senhor 3 pedidos, tradicionalmente nas minhas orações particulares. Algumas vezes, quando oramos em família, eu coloco também, mas mais das minhas orações com o Senhor. E o Senhor já me respondeu muito dessas orações. Muito. Primeiro pedido que eu tenho feito, eu lembro que numas férias, meditando na palavra, me veio isso quando eu voltei das férias, em reuniões lá com os projetos que nós tínhamos na igreja anterior, e todos com lutas e dificuldades. Eu falei com a liderança que estava comigo, falei, vamos pedir sempre isso ao Senhor. Primeiro, pedir ao Senhor recursos materiais. Senhor, conceda-me porção aumentada do teu Espírito, conceda-me graça abundante. Senhor, conceda-me sabedoria, unção, usando a expressão do profeta Jeremias, dê-me língua de erudito, dê-me dons, habilidades espirituais, discernimento da tua palavra, recursos espirituais. Tua palavra diz que se nós pedirmos, o Senhor nos dará desses recursos. Tua palavra diz que quem tiver sede para buscar na fonte. O segundo pedido, Senhor, dê-me os recursos humanos, dê-me os trabalhadores para a tua seara. A tua palavra diz que devemos orar para que envie os trabalhadores,
Tua palavra diz que a seara é grande e que poucos são os trabalhadores. Senhor, levanta uma geração de pessoas que querem servir ao Senhor, vocacionadas ao serviço cristão, que colaborem com o ministério e a missão que o Senhor me deu. E o terceiro pedido, e nessa sequência, Senhor, dê-nos os recursos materiais, dê uma arrecadação melhor, multiplica os recursos do nosso gasofilácio, multiplica os recursos no bolso do teu povo, dê bons empregos para o teu povo, dê promoções para o teu povo, dê discernimento para o teu povo empreender, dê avanço nessa área para o teu povo. E concede-nos generosidade, porque se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente não vai cair na cilada do orgulho, da avareza e nem da vaidade. Os recursos materiais que o Senhor der serão bênçãos para nós, e não maldição, e não cilada. Eu falei isso de manhã. Eu sempre oro ao Senhor para dar esse terreno aqui do lado para nós. Eu não estou pedindo para fechar a academia. Tá certo? Porque eu vi uma matéria um tempo atrás, de um pronunciamento de um juiz. O que chamou a atenção do jornalista foi a sentença do juiz, porque havia uma igreja lá no Nordeste, não lembro qual estado, e que tinha um centro espírita, que faziam lá as batucadas na hora do culto, atrapalhando o culto. Então o pessoal dessa igreja começou a orar para fechar o centro. Aí teve um vendaval lá, uma tempestade que acabou com o telhado do centro espírita. Aí a dona do centro entrou na justiça contra a igreja. Falou, a igreja orou para acabar com o nosso centro aqui. E a defesa do pastor falou, não foi a nossa oração não. Aí na sentença o juiz diz assim, eu nunca vi um pastor tão sem fé, a ponto de dizer que a oração deles não foi ouvida, que a culpa não é deles, e uma chefe de terreiro de macumba tão cheia de fé, dizendo que quem interveio lá foi o Senhor da Bíblia. Eu não faço isso, veio uma chuva forte, eu falei, já pensou destele isso tudo agora essa semana? Eles vão dizer assim, é porque o pastor falou domingo, né? Não, que ele arrume um lugar melhor do que esse aqui, porque de repente aqui não é tão bom para ele, mas para nós é muito bom, né? É sonho, é um ideal longínquo, mas sabe quem detém todas as coisas? O Senhor. Se é para falar com alguém, é com Ele. Fechando, meus irmãos, Ele pede também libertação da aflição. Parece uma grande incoerência. Ele pede, e não me sobrevenha a aflição. A Bíblia diz para nós que a aflição é normal. Jesus afirma, no mundo tereis aflições, quando ele está se despedindo dos seus discípulos. E nós sabemos que a aflição não seria a partir daquele momento, essa aflição já é constante antes de Jesus falar isso. Desde a queda de Adão e Eva, se afastaram do Senhor, caíram em pecado, a aflição é normal. Eva já fica sabendo ali que ela daria luz com dores extremas. A aflição seria normal. Adão saberia que colheria do fruto da terra debaixo de aflição e dor. Como que esse sujeito ousadamente pede ao Senhor que não sobrevenha sobre ele a aflição, alívio das dores, dos sofrimentos? Muito interessante. Duas possibilidades. Ou ele é um insensato, que está pedindo uma coisa absurda, ou ele é alguém que está abrindo o seu coração de maneira sincera diante de seu Pai Celestial. Não é que ele não enfrentou aflição, a vida dele tem um sobrenome de aflição. Ele quer alívio delas. E eu repito esse conceito que eu disse no início.
Essa aflição que ele vivia, que ele vivera, era uma aflição que proporcionou ele fazer esse pedido ao Senhor. Então, quando o Senhor diz que no mundo nós teremos aflição, não é simplesmente para nós nos conformarmos e acharmos a aflição, muitas vezes, é um instrumento que Deus usa para fazer com que a gente se achegue a Ele. Não tem um ditado aí, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Ou seja, muitas vezes Deus usa a aflição para que nós cheguemos a Ele: Senhor, tira essa aflição. É óbvio que não quer dizer que o Senhor vai dizer sim todas as vezes. O apóstolo Paulo diz assim: para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta. Ele disse: não, você vai continuar com esse espinho, você vai continuar com essa aflição. Mas nesse caso aqui, a resposta foi diferente. Jabes é alguém que deve ser condenado por sua irreverência, ou deve ser imitado como um servo dedicado que apresenta a sua queixa diante do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse que, o mesmo que disse que nós teríamos aflição, disse que nos aliviaria dela. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Conclusão. Tem 2 pedidos, um na esfera do relacionamento com Deus, espiritual, e outro nos seus relacionamentos com as circunstâncias e com esse mundo, mas na esfera material. O ponto aqui de grande destaque, meus irmãos, não é apenas a oração de Jabes, é um grande destaque para nós, ensina muitas coisas, mas nós não podemos olhar com menosprezo para essa última frase do texto: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós vamos encontrar em Crônicas mesmo orações respondidas de naturezas similares a estas. Orações que demonstram um desejo de estar com o Senhor, e também orações que têm a ver com questões humanas. Nós vamos encontrar em 2 Crônicas orações pela cura física. Nós vamos encontrar no primeiro livro das Crônicas pelo crescimento das terras, pelo avanço. Nós vamos encontrar na própria oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração dominical, todos estes elementos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, estou falando com o Senhor, estou me relacionando com o Senhor. Seja feita a tua vontade. Depois ele pede pelo pão de cada dia, pelo sustento. É uma questão material. Ele pede por proteção, livra-nos do mal. Jabes antecipou esses preceitos em sua oração. Agora, tem um perigo essa oração. Pelo menos 2 perigos, 2 riscos de compreendê-la de maneira errada. O primeiro é nós acharmos que a oração, é a chave do sucesso de Jabes. A oração de Jabes não é o segredo do seu sucesso. É muito mais lógico e muito mais coerente com o que a Bíblia ensina para nós, que o que é mais importante aqui, no que se refere a Jabes, é o seu caráter. No início do versículo 9 diz: foi mais ilustre do que seus irmãos. Essa afirmação vem primeiro nessa breve narrativa sobre a vida dele, e reflete e demonstra um saudável ensino bíblico sobre o tipo de homem que Deus abençoa.
Nós já falamos aqui sobre Caim e Abel. Deus aceitar a pessoa ou rejeitar a pessoa. Aqui não é simplesmente as palavras, a colocação dos verbos, dos tempos verbais, a ordem da sua oração, isso tudo é relevante, mas é quem é que está fazendo. Falei de Salmo 84, agora vou citar o Salmo 84. Diz assim: o Senhor dos exércitos é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A ideia é essa. Qual que é a chave, qual que é o segredo? Se refugiar no Senhor, se submeter ao Senhor, aquilo do Salmo 37, se agradar do Senhor. E o que eu for pedir, vai coadunar com isso. Se há uma chave para o sucesso de Jabez, ou para que suas orações tenham sido respondidas, é o fato de que ele confiava em Deus, adorava-o e o obedecia como um padrão em sua vida. É por isso que o padrão da sua vida destoava do padrão da vida dos outros, dos seus dias. É por isso que, por causa do padrão dele ser diferenciado, o texto bíblico teve essa quebra de padrão para poder chamar atenção para a pessoa. E esse caráter piedoso, ele deve ter levado muitos anos para ser desenvolvido. Era tudo menos um caminho rápido e fácil para a bênção de Deus. Não quer dizer que Jabez seja o herói dessa história. O herói é Deus. Porque se Jabez se sujeitou ao Senhor, confiava no Senhor, tinha um padrão de excelência, é porque o Senhor agia na sua vida. E aqui Deus está se revelando como sendo aquele que, mesmo no contexto tão desfavorável, sempre manterá aqueles que andam nos seus caminhos. E a esses que andam nos meus caminhos, suas orações são respondidas. O segundo perigo é que as orações bíblicas, elas são modelos, elas não são mantras. Nós não encontramos nenhum outro lugar essas orações sendo repetidas várias vezes para que elas sejam respondidas ou atendidas. Alguns anos atrás foi publicado um livro, A Oração de Jabez. E algumas pessoas repetiam ela de manhã, repetiam à tarde, à noite, repetiam essa oração, como se essa oração, a repetição desta oração, fosse algum mantra, ter digitado num texto e colocar na carteira como se fosse me trazer prosperidade. Não é nada disso. O Senhor está ensinando aqui um padrão de vida que o agrada, certo? Está nos despertando à vida de oração. Meus irmãos, as coisas mais elementares para nós: leitura da palavra e oração. Toda a nossa fraqueza, todo o nosso cansaço, todo o nosso desânimo, é porque uma dessas coisas, ou ambas, estão ausentes na nossa vida. E todas as vezes que nós priorizamos a leitura da palavra e a oração, mantemos isso de forma regular e rotineira na nossa vida, nosso coração começa a se aquecer, nossa alma começa a ser restaurada, nós começamos a sonhar de novo, começamos a ter forças, vigor, desejo, vontade, superamos as dificuldades, os obstáculos. Na nossa fraqueza, se uma pessoa não nos cumprimenta, a gente já não quer voltar na igreja. Se a pessoa olha para mim e diz que eu desafinei, eu já não quero mais participar do coral nem do conjunto. Se uma pessoa não me honra como deveria, eu já tropeço e não quero caminhar mais, porque estou tão fraco que eu dependo de um aplauso, de um elogio. E o que nos dá sustância, o que nos dá substância para caminhar na fé, é vida de oração, meus irmãos. Peça, fale com o Senhor. Mas isso é impossível. Para Deus, absolutamente nada é impossível. Nós vamos cantar um hino que não fala de oração, fala de um complemento da oração. Os reformadores tinham um lema: oração e trabalho, orare et labutare. Então falamos de gratidão aqui, de agradecer, falamos de pedir,
e falamos de avançar agora. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Um crente fervoroso, abastecido com a graça do Senhor, que lê a Bíblia e ora, que reúne a sua família para uma devoção familiar, que ora em família, que participa da comunhão dos santos, do povo de Deus, está habilitado para trabalhar na causa do Senhor, e o Senhor nos desafia. Estamos terminando o ano e vamos começar. Não seja apenas um assistente distante, mas seja um servo dedicado do Senhor. Trabalhe na causa do Senhor.